levar vantagem, de fugir dos próprios deveres. Vamos, definitivamente, dar um basta às mentiras, às fraudes e às sonegações fiscais. Urge sacralizar o bem público, pois todos nós somos responsáveis por ele. O erário público não existe para ser apropriado por alguns mutilados do caráter, mas para atender às necessidades intransferíveis da coletividade. De start, mister se faz a intransigente fiscalização de sua utilização, como cumprimento de um dever intransferível. Quando formarmos uma sociedade consciente de seus deveres, apenas isso já nos garantirá desfrutarmos de um grande bem-estar social. Que se restabeleçam os valores da ética cristã e que se revitalize o mundo da honestidade. A que ora presenciamos, por estar fundada em valores, sem valor, necessita de um ethos compatível para se manter, o cinismo, o sadismo e as mentiras consentidas. Se pretendamos impugnar a centralidade da ética no humano, e, com isso, fundarmos um horizonte de abertura à arbitrariedade, à irresponsabilidade ou mesmo, num exercício abusivo dessa irracionalidade, a desumanização e a barbárie, cumpre-nos afirmar a primazia da ética na administração pública, por ser a instância fundante do valor dos valores da administração, o interesse público. Na condição de espírita que somos, sabemos que, para a criação da República da Ética Cristã, será necessária uma renovação mental e comportamental, já em curso por força das circunstâncias, mas que pode ser acelerada pela disseminação dos saberes que valorizam a honestidade, a dignidade da vida humana, a natureza e, até mesmo, a nossa subjetividade espiritual. Neste contexto, o Espiritismo, em razão da sua complexa estrutura cultural, científica, moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, liberando as suas vítimas. Desta forma, acreditamos que a doutrina espírita chega, neste momento grave, como resposta do céu generoso à terra aflita, oferecendo diretrizes, equipamentos e luzes que proporcionam a paz. O culto aos mortos numa visão kardeciana. O homem só começa a ser homem quando começa a enterrar seus mortos, diz-nos o historiador Aníbal de Almeida Fernandes, em A Genealogia como fator básico na formação da civilização, e conclui, é o marco divisório entre o animal e o primeiro homem, e ocorreu há cerca de 40.000 anos com o Homo sapiens e o Homo neandertal, antes mesmo da agricultura, e é o início da história humana. O sentimento de cultuar os mortos foi moldado, pois, a partir de época bem remota está sedimentado em quase todas as tendências religiosas. As comunidades primitivas, peninsulares, agropastoris, inclinadas ao culto agrícola e ao culto da fertilidade, acreditavam, originariamente, que, em sepultando seus mortos nas proximidades dos campos agrícolas, os espíritos desses cadáveres ressurgiriam à vida com mais vigor, quais sementes plantadas em solo fértil, mas criam que isso se daria como algo secreto e misterioso. Com essa crença, reverenciavam-se os mortos próximos às tumbas, com festas e, sobretudo, com muita alegria, prática que se estendeu viva em algumas culturas contemporâneas. Os costumes dos povos primitivos foram se modificando devido à influência de outros, vindos, provavelmente, do norte da África, os ibeiros, e do centro da Europa, os celtas. Veja-se o que nos revela um dos expoentes da doutrina espírita, é dos gauleses que vem a comemoração dos mortos, só que, em vez de comemorar nos cemitérios, entre túmulos, era no lar que eles celebravam a lembrança dos amigos afastados, mas não perdidos, que eles evocavam a memória dos espíritos amados que algumas vezes de manifestavam por meio das druidisas e dos bardos inspirados. Ressalte-se, aqui, que os gauleses evocavam os ancestrais mortos, divindades, nos recintos de pedra bruta. As druidisas, sacerdotisas, e os bardos, poetas e oradores inspirados,
Eram verdadeiros médiuns e somente eles tinham consentimento para consultarem os oráculos. Na antiguidade, resposta de uma divindade a quem a consultava. Os gauleses, portanto, não veneravam os restos cadavéricos, mas a alma sobrevivente, e era na intimidade de cada habitação que celebravam a lembrança de seus mortos, longe das catacumbas, diferentemente dos povos primitivos. A festa dos espíritos era de suma importância para eles, pois homenageavam Samhain, o Senhor da Morte, festividade, essa, iniciada sempre na noite anterior a 1º de novembro, ou seja, no dia 31 de outubro. Essa celebração marcava o fim do verão e o fim da última colheita do ano. Acreditavam que os espíritos dos mortos, nos meses de inverno, sairiam dos túmulos gelados para visitarem suas antigas moradias aquecidas e orientar seus familiares. Os bons, supostamente, os protegeriam, mas, para confundirem os maus espíritos, vestiam-se de fantasias, o que deu origem à tradicional festa de Halloween dos nossos dias. Porém, uma densa bruma desceu sobre a terra das Gálias, através do Tacão de Roma, que expulsou os druidas e impôs o cristianismo clérico. Esse período histórico de frenética agitação, mais tarde foi mutilado pelos bárbaros, sobrevindo uma madrugada de 10 séculos, a obscura Idade Média, que proscreveu o espiritualismo e entronizou a superstição, o sobrenatural, o milagre, a beatificação, a santificação e a definitiva narcotização da consciência humana, levando-o ao analfabetismo espiritual. A história oficial da Igreja registra que foi no mosteiro beneditino de Cluny, no sul da França, no ano de 998, que o abade Odilon promovia a celebração do dia 2 de novembro, em memória dos mortos, dentro de uma perspectiva catolicista. Pela influência que esse mosteiro, então, exercia na Europa setentrional, propagou-se com rapidez a nova celebração, até porque veio de encontro aos costumes já arraigados em todas as culturas, cada qual com seu entendimento e sua prática, obviamente, quanto a cultuar os mortos. Somente em 1311 foi sancionada, em Roma, oficialmente, a memória dos falecidos, mas foi Bento XV quem universalizou tal celebração, em ele 915, dentre os católicos, cuja expansão da religião auxiliou, ainda mais, a difusão desse costume. A legislação vigente chega a declarar o dia 2 de novembro como feriado nacional, com o objetivo de as pessoas poderem homenagear seus parentes e amigos falecidos. Nós, os espíritas, somos questionados sobre o tema, como o espiritismo analisa o Dia dos Mortos. Respondemos a essa questão, da seguinte maneira: as religiões falham, excessivamente, no que tange aos ensinos das essenciais noções sobre a imortalidade da alma, muito embora haja uma ou outra que já tenha alguma noção do que seja. Mesmo assim, ainda é insigne, se comparada aos ensinamentos de luz, ditados a Allan Kardec, e contidos em O Livro dos Espíritos. Daí a razão pela qual, no dia dos finados, as pessoas se dirigem aos campos santos, como se o cemitério fosse a morada eterna daqueles que desencarnam. O Livro dos Espíritos nos ensina o respeito aos desencarnados como um impositivo de fraternidade, sem que materializemos esse sentimento frente aos túmulos, nem que tais lembranças ou homenagens sejam realizadas em um dia especial, oficialmente estabelecido. Nos dias de hoje, essa celebração se desviou, e muito, do ritual religioso, transportando-se do foco sentimental e emocional para o comercial, uma vez que a mercantilização de flores, velas, santinhos, escapulários, e a eventual preocupação para a conservação dos túmulos, normalmente, só são lembrados em novembro, respondem por esse protocolo social. O zelo com que são cuidados os túmulos só tem algum sentido para os encarnados, que, aliás, devem se precaver para não criarem um estranho tipo de culto.
Não devemos converter as necrópoles vazias em salas de visita do além, como diz Richard Monetti, até porque há locais mais indicados para nos lembrarmos daqueles que desencarnaram. Ainda que não reprovemos, de maneira absoluta, as pompas fúnebres, pois a homenagem à memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo, o Espiritismo revela que o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres vem do derradeiro ato de orgulho. A suntuosidade dos monumentos fúnebres determinada por parentes que desejam honrar a memória do falecido, e não por este, ainda faz parte do orgulho dos parentes, que querem honrar-se a si mesmos. Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. A tumba é o lugar comum de encontro de todos os homens e nela se findam, impiedosamente, todas as distinções sociais. Em face disso, é inútil o rico tentar perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. Os anos os destruirão, assim como o seu próprio corpo. Essa é a lei da natureza. A recordação das boas e más ações será menos perecível que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o deixará limpo de suas torpezas e não o fará ascender sequer um degrau na hierarquia espiritual. Procuramos, mas, o lado cômodo, arragando-nos ao formalismo material e desprezamos a essencialidade do ser, motivo pelo qual obrigou Jesus a se expressar aos escribas e fariseus da sua época: sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda espécie de podridão. Da questão 320 a 329 do livro Matriz, que deu origem ao Espiritismo, recebemos lições de extrema importância sobre funerais e celebração em memória dos mortos. Vejamos. Os benfeitores afirmam que os chamados mortos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra e que, de alguma forma, a sua lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Porém, em se referindo ao dia dos finados, atestam que é um dia como outro qualquer, até porque os espíritos são sensíveis aos nossos pensamentos, não às solenidades humanas. No dia dos finados eles só reúnem-se em maior números, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Não podemos desconhecer que o pensamento é uma força e que é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento o espírito não seria espírito. Se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por estes assistidos. A tradicional visita ao túmulo, em massa, não significa que venha trazer satisfação ao morto, até porque uma prece feita em sua intenção vale mais. É bem verdade que a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente, é a exteriorização desse fato, mas é a prece que santifica o ato de lembrar, pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Conhecemos pessoas, aliás muitas delas, que solicitam, antes mesmo de morrerem, que sejam enterradas em tal ou qual cemitério. Essa atitude, sem sombra de dúvida, demonstra inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra, mais do que outro, para o espírito elevado. Quantas honras que tributam aos despojos mortais de parentes e amigos. O Espiritismo esclarece que no momento em que o espírito chega a um certo grau de perfeição não tem mais a vaidade da sociedade humana e compreende a futilidade de tais solenidades. Contudo, faz uma ressalva sobre alguns, pois há espíritos que, no primeiro momento da morte,
gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservem ainda alguns preconceitos deste mundo. O defunto assiste ao seu enterro. Muito frequentemente o assiste. Esclarecem os benfeitores. Algumas vezes não percebe o que se passa. Se ainda estiver perturbado, complementam. Muitas vezes o falecido presencia seus herdeiros em reuniões de partilhas, engalfinhando-se quais chacais em disputa pela herança. Nessa ocasião o falecido, vê quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes, e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio. Reflitamos juntos. O dia 02 de novembro é consagrado aos falecidos libertos ou aos mortos que ainda estão jungidos à vida material. Existem duas possibilidades de mortos: os que se sentem totalmente livres do arcabouço carnal, porém vivos para uma vida espiritual plena, e os que permanecem com a sensação de que, ainda, estão encarnados, porém mortos para a vida física, pois somente vivenciam, na espiritualidade, a vida animal. Para o mundo, mortos são os que despiram a carne; para Jesus, são os que vivem imersos na matéria, alheios à vida primitiva que é a espiritual. É o que explica aquele célebre ensinamento evangélico, em que a pessoa prontificou-se a seguir o Mestre, mas antes queria enterrar seu pai que havia falecido, e Jesus conclamou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. A visitação aos túmulos é um ato exterior, que evoca a lembrança dos entes queridos desencarnados e é a maneira de as pessoas demonstrarem a saudade e o carinho que sentem por eles, mas só terá o seu devido valor, se essa atitude for realizada com subida intencionalidade. Não deve, portanto, representar um compromisso social e nem ser eivada de manifestações de desespero, de cobranças, de acusações, como só ocorre em muitas ocasiões. Em verdade, se a visitação aos túmulos não é condenável, ela é totalmente desnecessária, até porque o falecido não se encontra no cemitério, podendo ser lembrado e homenageado através da prece, a qualquer momento e em qualquer lugar. Portanto, nossos entes queridos já falecidos podem ser lembrados na própria intimidade e aconchego do lar, ao invés da frieza dos cemitérios e catacumbas. É óbvio que faz sentido rememorar com alegria e não lastimar os que já partiram, e que estão plenamente vivos. Finados é uma mistura de alegria e dor, de presença e ausência, de festa e saudade. Aos que ficamos por aqui, cabe-nos refletir e celebrar a vida com amor e ternura, para depois, quiçá, não amargar no remorso. Aos que partiram, nossa prece, nossa gratidão, nossa saudade, nosso carinho, nosso amor. 18. Se formos capazes de orar, com serenidade e confiança, transformando a saudade em esperança, sentiremos a presença dos parentes e amigos desencarnados entre nós, envolvendo-nos o coração com alegria e paz. Por esta razão e muitas outras, façamos do dia 2 de novembro um dia de reverência à vida, lembrando carinhosamente os que nos antecederam de retorno à pátria espiritual, e também os que conosco ainda jornadeiam pelos caminhos da existência terrena. Os transgêneros sob o enfoque de um espírita. William Kaufman, um garoto canadense de 11 anos, vai voltar à escola nesta semana sem omitir um fato importante de sua vida: ser transgênero, isto é, ter nascido como menina. Porém, como outros casos já registrados, se reconhece como uma pessoa do sexo oposto. Estudos citados pela Associated Press indicam que 6 em cada 1.000 estudantes vivem a experiência de ser transgênero. Professores e colegas no colégio onde Urien estuda sabem a verdade, que ele, cujo nome original era Orena, vive sem tese como um garoto. Sempre odiou usar vestidos, é fã do Homem-Aranha e se vestiu de super-herói em um dia das bruxas. Quando tinha 5 anos,
Porém fez sua mãe levá-lo para cortar o cabelo bem curto. Ele queria ficar parecido com um dos atores da série Ig Show musical. Kaufman afirma não se lembrar do momento em que não se identificou com o sexo masculino. A partir de 1º de novembro de 2013, a justiça alemã oferecerá aos pais de recém-nascidos transgêneros 3 opções para registrar seus filhos: masculino, feminino e indefinido. Desse modo, os germânicos serão os primeiros europeus a oficializar o terceiro gênero. Sob o ponto de vista espírita, é compreensível que esses pais optem por terceiro gênero para registro de nascimento. A sociedade dá sinais de avanço para compreender que o ser humano não se reduz à morfologia de macho ou fêmea. Encontramo-nos diante do fenômeno transexualidade perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. E não obstante as características morfológicas, o espírito reencarnado, em trânsito no corpo físico, é essencialmente superior ao simples gênero masculino ou feminino. O Espírito Emmanuel adverte que aprenderemos, gradualmente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A lei alemã é protegida por decisão do Tribunal Constitucional, estabelecendo que pessoas profundamente identificadas com um determinado gênero têm o direito de escolher seu sexo legalmente. Com isso, abre a possibilidade de o espírito reencarnado, ao se tornar fisicamente adulto, escolher posteriormente se prefere ser definido como homem ou mulher segundo sua composição psíquica, ou até mesmo seguir com o sexo, morfologicamente, indefinido pelo resto da vida. Para os benfeitores espirituais, as características sexuais dos espíritos fogem do entendimento humano, até porque são os mesmos os espíritos que animam os corpos de homens e as mulheres. Para o espírito, reencarnar no corpo masculino ou feminino, acrescentamos corpo sexualmente indefinido, pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, experiência masculina ou feminina, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem, ou mulher, encarnasse só saberia o que sabem os homens, as mulheres. Notemos o que nos explica o Espírito Emmanuel. Através dos milênios, o Espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Em vista do exposto, o espírito ao renascer pode adotar um corpo feminino ou masculino, não somente atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em algum setor de atuação, como igualmente no que pertence a comprometimentos regenerativos. O ser que abusou das capacidades genésicas, arruinando a vida de outras pessoas com o aniquilamento de uniões construtivas e lares distintos, em muitos casos é levado a procurar nova experiência sexual, na reencarnação, em corpo morfologicamente inverso à sua natureza psíquica, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos.
Observadas as tendências homossexuais dos espíritos reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminhe o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, segundo o mentor de Chico Xavier, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Leia o que Allan Kardec ensina abaixo. As mulheres têm alma. Sabe-se que a coisa nem sempre foi tida por certa, pois, ao que se diz, foi posta em deliberação num concílio. A negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Sabe-se a que grau de aviltamento essa crença as reduziu na maior parte dos países do Oriente. Embora hoje, nos povos civilizados, a questão esteja resolvida em seu favor, o preconceito de sua inferioridade moral perpetuou-se a tal ponto que um escritor do século passado, cujo nome não nos vem à memória, assim definia a mulher: instrumento de prazer do homem, definição mais muçulmana que cristã. Desse preconceito nasceu a sua inferioridade legal, ainda não apagada de nossos códigos. Durante muito tempo elas aceitaram essa submissão como uma coisa natural. Tão poderosa é a força do hábito. Dá-se o mesmo com os que, votados à servidão de pai a filho, acabam por se julgar de natureza diversa da dos seus senhores. Não obstante, o progresso das luzes resgatou a mulher na opinião. Muitas vezes ela se afirmou pela inteligência e pelo gênio e a lei, conquanto ainda a considerasse menor, pouco a pouco afrouxou os laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipada moralmente, se não é legalmente. E é este último resultado que ela chegará um dia, pela força das coisas. Ultimamente lia-se nos jornais que uma jovem senhorita de 20 anos acabava de defender o bacharelado com pleno sucesso perante a Faculdade de Montpellier. Dizia-se que era o quarto diploma concedido a uma mulher. Ainda não faz muito tempo foi agitada a questão de saber se o grau de bacharel podia ser conferido a uma mulher. Embora a alguns isto parecesse uma monstruosa anomalia, reconheceu-se que o regulamento sobre a matéria não fazia menção às mulheres e, assim, elas não se achavam excluídas legalmente. Depois de terem reconhecido que elas tinham alma, lhes reconheceram o direito à conquista dos graus da ciência, o que já é alguma coisa. Mas a sua libertação parcial é apenas resultado do desenvolvimento da urbanidade, do abrandamento dos costumes ou, se quiserem, de um sentimento mais exato da justiça. É uma espécie de concessão que lhes fazem e, é preciso que se diga que lhes regateiam o mais possível. Hoje, pôr em dúvida a alma da mulher seria ridículo, mas outra questão muito séria sobre outro aspecto, aqui se apresenta, e cuja solução só pode ser estabelecida se a igualdade de posição social entre o homem e mulher for um direito natural, ou uma concessão feita pelo homem. Notemos, de passagem, que se esta igualdade não passar de uma concessão do homem por condescendência, aquilo que lhe der hoje pode ser retirado amanhã, e que tendo para si a força material, salvo algumas exceções individuais, em massa ele sempre levará vantagem. Ao passo que se essa igualdade estiver na natureza, seu reconhecimento será o resultado do progresso e, uma vez reconhecido, será imprescritível. Teria Deus criado almas masculinas e femininas, fazendo estas inferiores àquelas? Eis toda a questão. Se assim fosse, a inferioridade da mulher estaria nos decretos divinos e nenhuma lei humana poderá transgredi-los. Pelas ia, ao contrário, criados iguais e semelhantes. Nesse caso as desigualdades, baseadas na ignorância e na força bruta, desapareceram com o progresso e o reinado da justiça. Entrega a si mesmo,
O homem não podia estabelecer a respeito senão hipóteses mais ou menos racionais, mas sempre questionáveis. Nada no mundo poderia dar-lhe a prova material do erro ou da verdade de suas opiniões. Para se esclarecer, seria preciso remontar à fonte, pesquisar nos arcanos do mundo extracorpóreo, que não conhece. Estava reservado ao Espiritismo resolver a questão, não mais pelos raciocínios, mas pelos fatos, quer pelas revelações de além-túmulo, quer pelo estudo que diariamente pode fazer sobre o estado das almas depois da morte. E, coisa capital, esses estudos não são o fato nem de um só homem, nem das revelações de um só espírito, mas o produto de inúmeras observações idênticas, feitas todos os dias por milhares de indivíduos, em todos os países, e que assim receberam a sanção poderosa do controle universal, sobre o qual se apoiam todas as doutrinas da ciência espírita. Ora, eis o que resulta dessas observações. As almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal e, por isto mesmo, são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. As almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente um envoltório carnal, para elas semelhante a uma pesada vestimenta, de que a morte as desembaraça. Esse invólucro material, pondo-as em contato com o mundo material, nesse estado elas concorrem ao progresso material do mundo que habitam, a atividade a que são obrigadas a desenvolver, seja para a conservação da vida, seja para alcançarem o bem-estar. Auxilia-lhes o avanço intelectual e moral. A cada encarnação a alma chega a mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média e nos tempos de barbárie, e que progrediram. Os que viverem nos séculos futuros serão os de hoje, porém mais avançados, intelectual e moralmente. Os sexos só existem no organismo, são necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que devem sofrer, como o operário se aperfeiçoa em sua arte pelo trabalho que faz. Essas provas e esses trabalhos variam conforme sua posição social. Devendo os espíritos progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a sujeitar-se aos diferentes gêneros de provas. É por isso que, alternadamente, nascem ricos ou pobres, senhores ou servos, operários do pensamento ou da matéria. Assim se acha fundado, sobre as próprias leis da natureza, o princípio da igualdade, pois o grande da véspera pode ser o pequeno do dia seguinte reciprocamente. Desse princípio decorre o da fraternidade, visto que, em nossas relações sociais, reencontramos antigos conhecimentos. E no infeliz que nos estende a mão pode encontrar-se um parente ou um amigo. É com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá nascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições, e sofrer-lhes as provas. A natureza fez o sexo feminino mais fraco que o outro, porque os deveres que lhe incumbem não exigem igual força muscular e seriam até incompatíveis com a rudeza masculina. Nela a delicadeza das formas e a finura das sensações são admiravelmente apropriadas aos cuidados da maternidade. Aos homens e às mulheres, são, pois, atribuídos deveres especiais, igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências que lhe impõe em si mesmo o organismo. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do envoltório material.
assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar, no estado de espírito, o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e, com ela, o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres, é para nos lembrar da existência em que os conhecemos. Se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual à vida corporal. Numa nova encarnação ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, sob essa impressão e em sua nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que se aniquila com a morte do corpo, mas quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial, imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim o quis Deus em sua justiça, para todas as suas criaturas. Dando a todas um mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, mas todas têm direito ao mesmo destino, ao qual cada uma chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém à custa dos outros. A doutrina materialista coloca a mulher numa inferioridade natural, da qual só é elevada pela boa vontade do homem. Com efeito, segundo essa doutrina, a alma não existe ou, se existe, extingue-se com a vida ou se perde no todo universal, o que vem a dar no mesmo. Assim, só resta à mulher a sua fraqueza corporal, que a põe sob a dependência do mais forte. A superioridade de algumas não passa de uma exceção, de uma bizarria da natureza, de um jogo de órgãos. E não poderia fazer lei. A doutrina espiritualista vulgar reconhece a existência da alma individual e imortal, mas é impotente para provar que não há diferença entre a do homem e a da mulher e, por conseguinte, uma superioridade natural de uma sobre a outra. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Allan Kardec, janeiro de 1866. A banalização da improbidade, do envelhecimento da ética, numa análise espírita. O jargão jeitinho brasileiro, ou levar vantagem a despeito de tudo e de todos, irrompe-se como uma finalidade cristalizada, que se potencializa e se generaliza no contexto da organização social. O envelhecimento da ética, a degeneração moral institucionalizada, a corrupção, no Brasil tem levado alguns historiadores a tentar explicar as causas plausíveis, considerando a tese da infeliz herança patrimonialista lusitana, a fim de dar conta de se justificar o torpe caráter de alguns desonrados agentes do Estado brasileiro que fazem do bem público uma propriedade privada. Com os escândalos divulgados pela mídia, constata-se um entrelaçamento crescente e preocupante da administração pública com as atividades delituosas, mediante um sistêmico processo de pressões, chantagens, tráfico de influência, intimidações e corrupções, com a prática do suborno e da propina, dentre outras falcatruas morais inimagináveis. A defecção moral abrange a corrupção de costumes, a falta de caráter individual ou coletivo, o desleixo administrativo ou governamental, a falta de solidariedade num grupo humano,
a indiferença pela sorte alheia ou pelos interesses públicos, a tolerância condescendente de superiores às falhas dos subalternos, filhos e tutelados, nepotismos. Esse quadro imoral talvez nos permita evocar a emblemática figura do venturosíssimo Dom Manuel, que ascendeu ao trono de Portugal circunstancialmente. Nono filho do irmão mais novo do rei Afonso V, suas chances de ganhar a coroa eram nulas, mas acabou por se beneficiar das reviravoltas políticas e da sequência de mortes que tiraram de seu caminho todos os pretendentes ao trono. Investido do título e do poder real em 1495, em 3 anos já entrava para a história, quando o navegador Vasco da Gama abriu o caminho oceânico para as pedrarias e especiarias das Índias. Com as naus da esquadra de Pedro Álvares Cabral, Dom Manuel, rei por acaso, alcançou o pináculo almejado por toda uma linhagem de ambiciosos monarcas portugueses. Nesses descasos, há meio milênio o nosso país foi parcelado em algumas capitanias e os felizardos apossaram-se de imensas porções diárias doadas pelo dono das terras descobertas. Para assegurar o domínio da terra e colonizá-la, a fim de não perder as riquezas naturais, vegetais e minerais, a estratégia portuguesa foi, a princípio, degradar, premiando, os proscritos peninsulares, enviando-os para a Ilha Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz, e hoje Brasil. Para alguns estudiosos, essa decisão estabeleceu vínculo no imaginário de tais degredados, que nestas longínquas terras de ninguém, selvagens, inabitadas por civilizados não havia leis para regular suas sanhas criminosas. E ante essa história promíscua, a prática da rapinagem tem se repetido através dos séculos, nas plagas do Cruzeiro do Sul. Isso inspirou o patriarca da independência, José Bonifácio, reencarnado com o nome de Rui Barbosa, o Águia de Aia, a lançar o clamor de indignação ao deparar com todas as tramóias cometidas, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Há alguns anos, a pensadora russo-americana Ayn Rand, no seu brado de indignação pronunciou: quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. A putrefação moral na política, na polícia, na justiça, na administração pública, na educação, nas diversões públicas, na família, na economia, no direito, isto é, no antidireito, nos medicamentos, nos discursos, argumentos pseudocientíficos, nas igrejas, nos centros espíritas. É evidente que ficamos entristecidos quando sabemos, seja pela imprensa ou outros meios, que algumas instituições filantrópicas desviam recursos, emitem recibos forjados de falsas doações etc. Há centros que até dão uma ajudazinha aos confrades, driblando o imposto de renda retido na fonte. Imaginem. Instituições outras recebem, à guisa de doações, roupas, calçados, alimentos, eletrodomésticos etc. E os dirigentes se apropriam deles, com a maior naturalidade. Fui agente fiscal do governo federal durante 40 anos de vida pública. Constatei e autuei muitas situações deprimentes de irregularidades. Na minha experiência profissional, fico a imaginar, será que todos os que visam lucros financeiros, comerciantes de produtos espíritas que editam, difundem, vendem livros espíritas, CDs,
DVDs de palestras, declaram corretamente os movimentos contábeis com os órgãos fazendários. Que a consciência de cada um responda. Mas, em verdade, as falanges das trevas se organizam para obstruir muitos projetos cristãos. Os obsessores são inteligentes, organizados, e vão dando um passo de cada vez, pois conhecem muito bem pontos vulneráveis das pessoas de má fé. Quantos administram através de escritórios e gabinetes luxuosos e desviam os valores que pertencem ao povo, que elaboram leis censuráveis, para os beneficiários e os seus parentes, que deprimem os pobres, utilizando-se de medidas especiais, de exceção, que os neutralizam, que decretam servilismo das massas ingênuas, para que abiscoitem o que lhes pertence de direito, produzindo o detrito moral e os desarranjos psicológicos, psíquicos, espirituais. Se quisermos viver um panorama social harmônico, devemos nos empenhar para promover uma reforma ética generalizada. Toda mudança começa em cada um de nós. Para que a sociedade melhore, cada qual deve se esforçar por se aprimorar. É imperativa a adoção de novos hábitos. Basta de procurar levar vantagem, de fugir dos próprios deveres. Vamos, definitivamente, dar um chega pra lá nas mentiras, nas fraudes e na sonegação fiscal. Que se restabeleçam os valores da ética cristã e que se revitalize o mundo da honestidade. Muitos se interrogam no imo da consciência: haverá futuro promissor para uma sociedade estruturada assim como a nossa? Penso que sim. Considerando pelo lado, digamos, mais transcendente da questão, para apurar a estrutura social deste país, a tese de Humberto de Campos, contida no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, assegura um norte de esperança para todos nós. Creio que na pátria do Evangelho estão sendo programadas reencarnações de almas nobres e sábias, e esse fato nos aponta para um futuro menos conturbado para as futuras gerações de brasileiros. Aborto, uma prática impiedosa. Os matadouros de bebês estão espalhados na sociedade, clínicas clandestinas, como hediondos balcões de trucidamento de nenéns. Seus donos estão endinheirados na terra, no entanto indigentes ante o Código Divino. Entre 1995 e 2007, a curetagem depois do procedimento de aborto foi a cirurgia mais realizada pelo SUS, 3,1 milhões de registros, contra 1,8 milhão de cirurgias de correção de hérnia. Isso significa um trágico impacto na saúde pública de nosso país. E existe lei atual que identifique de imediato o abominável aborto realizado nos redutos domésticos. A taxa de interrupção de gravidez supera a taxa de nascimento. Por essas e outras, o Brasil ostenta o calamitoso título de campeão mundial da prática abortista. Nesse dantesco cenário brotam grupos dispostos a convalidar o aborto, torná-lo simples, acessível, asseado, juridicamente adequado. Todavia, não nos enganemos, o aborto ilegal ou legalizado ad aeternum, para todo sempre, será um crime perante as leis de Deus. Menos mal o número de brasileiros que acham a prática do aborto muito grave aumentou de 61% para 71% e que, atualmente, apenas 3% dos brasileiros consideram o aborto moralmente aceitável. Descriminalizar o aborto, sob quaisquer conjunturas, é e sempre será um significativo marco de estagnação espiritual na história do homem. Será que todos os obstetras estariam disponíveis à prática abortiva? Será possível, no âmbito da ética médica, conciliar uma medicina que propõe valorizar a vida com uma medicina homicida? Não nos ludibriemos. A medicina que executa o aborto nos países que já legitimaram o trucidamento do bebê no ventre materno é uma medicina criminosa. Não há lei na terra que abrande essa situação ante a lei de Deus. Somente num caso a doutrina espírita admite o aborto, quando a gestação coloca em risco a vida da gestante, pois disseram os espíritos a Allan Kardec,
em O Livro dos Espíritos, questão 359, que é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. No caso específico de uma mulher ser violentada sexualmente redundando na gravidez, mas não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, entendemos que a legislação precisaria promover e instigar a adoção do ser que nasce nessas circunstâncias, ao invés de agenciar o seu extermínio legal. O Espiritismo recomenda à mãe, violentada, levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele rebento, suplantando o traumatismo do abuso sofrido, porque o espírito reencarnante terá, provavelmente, um endividamento passado com a progenitora. As leis naturais atuam inexoravelmente sobre os que alucinadamente provocam o aborto. Fixam essas leis no tribunal das próprias consciências culpadas os tenebrosos processos de resgate que podem conduzir a dolorosas moléstias, como a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino ou a tumoração cancerosa, agora ou mais tarde. É imperioso também reconhecermos nos abortos delituosos um dos grandes determinantes das enfermidades de teologia obscura e das obsessões arroláveis na patologia da mente, esquizofrenias, atravancando amplos setores de casas de saúde e presídios. Não espalhamos aqui recriminação àqueles que jazem submersos no corredor tenebroso do desacerto já consumado, até para que não caiam na sarjeta profunda da desesperança. Apregoamos opiniões, cujo intuito é iluminá-los com o farol do esclarecimento, para que divisem mais adiante, elegendo por trabalhar em prol dos necessitados e, sobretudo, numa demonstração inconteste de amor ao próximo, acolhendo filhos abandonados que, hoje em dia, aglomeram-se nos orfanatos. Se já erramos, jamais esqueçamos que cometer erro é aprender. Todavia, ao invés de nos atermos à contrição, necessitamos consagrar a experiência como uma adequada ocasião para discernimento futuro. A lei de Deus não é caolho nos seus dispositivos a espaços para reparações, proporcionando ensejo interminável para que todos possamos penitenciar-nos dos enganos cometidos. É urgente abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação, mediante reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Atuando assim, desviamo-nos de todas as sequelas melancólicas que o aborto desencadeia, ainda que acobertado por uma legalização ilusória. Certo é que o amor cobre a multidão de pecados. A prática do aborto numa apreciação espírita. O Brasil carrega um troféu nada confortável, é o campeão mundial do aborto, onde, lamentavelmente, a taxa de interrupção de gravidez supera a taxa de nascimento. Esta situação fez surgir no país grupos ferrenhos dispostos a legalizar o aborto, torná-lo fácil, acessível, higiênico, juridicamente correto. Seus arautos defendem, entre outras teses, o direito da mulher sobre o seu próprio corpo, as condições socioeconômicas para educar um filho, a violência sexual contra a mulher, problemas de má formação fetal, gravidez indesejada, rejeição do filho pelo pai. Evocam, por meio de sonoros agudos femininos, as péssimas condições em que são realizados os abortos clandestinos. Contudo, ninguém se engane que o aborto oficial vá substituir o aborto criminoso. Ao contrário, irá aumentar. Ele continuará a ser feito por meio secreto e não controlado, pois a clandestinidade é cúmplice do anonimato e não exige explicações. É inadmissível que pequeníssima parcela da população brasileira, constituída por alguns intelectuais, políticos e profissionais dos meios de comunicação e embebida de princípios materialistas e relativistas,
venha exercer tamanha influência na legislação brasileira, em oposição à vontade e às concepções da maioria do povo e contrariando a própria Carta Magna de 1988. Outra questão é, legalizando-se o aborto, estariam todos os obstetras disponíveis à prática abortiva? Seria possível, no âmbito da ética médica, conciliar uma medicina que cura com uma medicina que assassina? Pessoalmente, entendo que o homem não tem o direito de tirar a vida de ninguém, seja pela pena de morte, seja pelo aborto, seja pela eutanásia. Chico Xavier admoesta: se anos passados houvesse a legalização do aborto, e se aquela que foi a minha querida mãe entrasse na aceitação de semelhante ilegalidade, legalidade profundamente ilegal, eu não teria tido a minha atual existência, em que estou aprendendo a conhecer minha própria natureza e combater meus defeitos, e a receber o amparo de tantos amigos, que qual você, como todos aqui, nos ouvem e me auxiliam tanto. Importa reconhecer que o primeiro dos direitos naturais do homem é o direito de viver. O primeiro dever é defender e proteger o seu primeiro direito, a vida. Chico ainda adverte: admitimos seja suficiente breve meditação, em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de teologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. À luz da reencarnação, realmente, o filho que não é aceito no lar, pela gravidez interrompida, penetrará um dia em nossa casa, na condição de alguém de conduta antissocial. Aquele que expulsamos do nosso abrigo reaparecerá, porque ele não pode ser punido pela nossa irresponsabilidade, mas seremos justiçados na nossa irreflexão, através das leis soberanas da vida. O médium Divaldo Franco assevera que aquele filho que nós expulsamos, pela interrupção no corpo, voltará até nós, quiçá, em um corpo estranho, gerado em um ato de sexualidade irresponsável. Por uma concepção de natureza inditosa, volverá até nós, na condição de deserdado, não raro, como um delinquente. O aborto praticado sob quaisquer justificativas, mesmo diante de regulamentos humanos, é um crime ante os estatutos de Deus. Por isso Chico Xavier ressalta os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam. Registre-se que, se não há legislação humana que identifique de imediato o ignóbil infanticídio, nos redutos familiares ou na bruma da noite, e aos que mergulham na torpeza do aborto, os olhos divinos de nosso Pai contemplam do céu, chamando, em silêncio, as provas do reajuste, a fim de que se expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetram. Outra discussão que também se levanta é a legitimidade, ou não, do aborto, quando a gravidez é consequente a um ato de violência física. No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, a lei deveria facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. O Espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá, possivelmente, um compromisso passado com a genitora. Lembrando também que o governo deveria ter departamentos especializados de amparo material e psicológico a todas as gestantes, em especial, as que carregam a pesada prova do estupro. Por isso é perfeitamente lógico que o aborto em decorrência de estupro não deva ser autorizado, porque o ser concebido não pode ser punido por fatos não queridos que determinaram sua vida. Outra questão defendida pelos abortistas é o aborto terapêutico. Se o aborto, em tempos idos, era usado a pretexto de terapia, devia-se à falta de conhecimentos médicos. Recordo que numa aula inaugural do Dr. João Batista de Oliveira e Costa Júnior aos alunos de Direito da USP em 1965,
intitulada Por que ainda o aborto terapêutico? Diz que o aborto não é o único meio, ao contrário, é o pior meio, ou melhor, não é meio algum para se salvar a vida da gestante. Divaldo Franco reflete sobre o assunto com o seguinte comentário: o aborto, mesmo terapêutico, é imoral,